misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Salmo capítulo 57, o verso 1. Muito bom dia, que salmo lindo! Alegria nessa manhã nós podermos começar mais um dia na companhia do Senhor. As palavras do salmista Davi casam com a nossa necessidade nessa manhã. Tenha misericórdia de nós, se compadece da nossa vida. Nós queremos nos abrigar nas tuas asas, tendo certeza que ao teu lado, ao lado do Senhor, nós viveremos uma vida feliz e uma vida segura. Temos a certeza que o dia de hoje, com o Senhor ao nosso lado, nós alcançaremos a vitória. É por isso que nós começamos aqui clamando por Ele, pedindo a bênção dEle sobre a nossa vida e colocando nas mãos do Senhor todos os nossos planos e os nossos sonhos. É o Salmo capítulo 57, o verso 1. Mas nessa manhã, como em outras manhãs, nós temos feito, quero convidar você a pegar a palavra de Deus no livro de Levíticos, capítulo 19, o verso 2. Fala toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. É necessário relembrar nessa manhã que Deus, com mão poderosa, tirou um povo do cativeiro do Egito, os filhos de Jacó, e Deus denominou como sendo o seu próprio povo. As razões pelas quais Deus amou esse povo é desconhecido, mas o fato é que Deus amou e ama o seu povo. E Ele os tirou do cativeiro do Egito, embora esse povo, pelo tempo que viveram dentro do cativeiro do Egito, eles aprenderam a conviver com a cultura egípcia e se curvaram e se inclinaram e amaram aos deuses do Egito. Deus os trouxe para o deserto com o objetivo de ensiná-los, prepará-los para que eles pudessem ser testemunhas vivas do amor e da bondade de Deus. Mas ao redor da nação de Israel, entre os povos cananeus, os cananeus tinham uma cultura completamente avessa ao que o Senhor queria que o seu povo pudesse viver. E Deus começa a se revelar, a se expressar e a dizer para a nação de Israel como é que Ele queria que esse povo pudesse viver. E Deus fala para eles: olha, vocês precisam ser santos porque eu sou santo. É o que nós encontramos aqui na palavra de Deus, no livro de Levíticos, capítulo 19, verso 2. Mas o que de fato seria viver uma vida santa? Veja que Deus gradativamente, Ele começa a revelar para a nação de Israel e Ele esperava que esse povo pudesse viver uma vida santa na maneira como eles se alimentavam. E Deus fala: olha, vocês não podem comer sangue, vocês não podem comer gordura. E Deus faz distinção entre animais limpos e animais imundos. E Deus começa a falar: bom, a alimentação é uma parte. Depois, então, Deus fala: bom, a maneira como vocês devem se apresentar diante de mim na adoração, e Ele prescreve. É com cordeiros, é apresentando as suas ofertas, é fazendo a confissão dos seus pecados. E Deus vai ampliando a visão de santidade, ao ponto que Deus fala: bom, vocês precisam também se apresentar diante de mim de uma forma limpa. E Deus fala: bom, é necessário que vocês vivam um saneamento básico. E Ele vai ampliando, olha, os relacionamentos. No capítulo 18 do livro de Levítico, Deus fala: há uma necessidade de vocês viverem uma vida santa na intimidade, na sexualidade. Os outros povos que estão ao redor de vocês vivem de qualquer maneira, mas vocês não, vocês precisam viver de uma forma santa, porque eu sou santo. E no capítulo 19, enfaticamente no verso 2, ele fala para a nação de Israel que a nação de Israel deveria viver dessa forma santa. O que é de fato viver uma vida santa? É viver uma vida em obediência ao que Deus pede para que nós possamos fazer. E não fazer aquilo que Ele pede para que nós não façamos. É de fato viver uma vida de obediência. É renunciar à nossa vontade e deixarmos que Ele conduza a nossa vida. É ouvirmos as suas palavras e reconhecermos que as palavras de Deus têm muito mais valor para nós do que os conceitos que nós encontramos na nossa sociedade nos dias de hoje. Entre ouvir o que essa sociedade diz e me apegar à palavra de Deus, eu preciso ficar seguro na palavra do Senhor.
No livro de Levíticos, capítulo 19, o verso 3, ele vai então agora prescrevendo como é que deveriam viver dessa forma santa. Porque viver uma vida santa diante do Senhor não é episódio de um dia apenas, é um episódio de uma vida. É a cada dia que nós precisamos viver essa vida de santidade diante do Senhor. É através das ações, é através da maneira como nós nos relacionamos, como nós nos alimentamos, como nós nos vestimos, o que nós ouvimos, os nossos relacionamentos. E no capítulo 19, no verso 3, Deus então, nesse momento, ele fala: é necessário respeitar a mãe, respeitar ao pai e guardar os meus sábados. Veja que Deus começa propositalmente falando da mãe. Naquele período, a cultura era muito machista e a tendência natural era se respeitar apenas os homens. Mas Deus aqui não faz acepção de pessoas. Ele está dizendo, primeiramente, respeite as mães, respeite os pais e guardem os meus sábados. Deus estava ensinando a nação de Israel de que eles deveriam respeitar as mulheres. Deus já olhava para a mulher com um amor especial. E é claro que o homem tinha uma responsabilidade dentro do contexto familiar, mas Deus não queria que a mulher fosse menosprezada dentro da família. Mas ele fala do sábado. O sábado nos traz lembrança da criação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o sábado provém do Éden, é das mãos do Criador. Se o sábado provém das mãos do Criador, quando nós vivemos uma vida em obediência a esse ensinamento, nós também estamos reconhecendo que Deus é o nosso Pai, que Ele é soberano, que Ele conduz a nossa vida, que nós precisamos seguir os seus ensinamentos. E Deus, através da sua palavra, Ele nos orienta como é que Ele espera que nós possamos viver. No livro de Levíticos, capítulo 19, o verso 4, é mais uma maneira como a nação de Israel deveria viver essa santidade. Eles não poderiam se curvar diante dos ídolos. Vale a pena ressaltar que Deus tirou um povo de uma nação egípcia extremamente idólatra. Você pode imaginar quantas pessoas estavam acostumadas e sentiram saudade dos ídolos do Egito. E aqui, no deserto, muitos estavam ainda se curvando diante de ídolos. Mas Deus estava falando para eles: querem viver uma vida santa? Querem que eu permaneça no meio de vocês? Vocês precisam viver dessa forma, dessa maneira. Nessa manhã, nós precisamos refletir que, embora hoje, eu e você, de repente, dentro da nossa casa, nós não tenhamos uma representação de alguma divindade, mas nós podemos, nessa vida, fazermos muitos ídolos. Nós podemos idolatrar um jogador, nós podemos idolatrar um ator de televisão, nós podemos idolatrar uma roupa, nós podemos idolatrar um objeto, nós podemos idolatrar tanta coisa. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, nós estamos idolatrando. Deus precisa ser o centro, o primeiro, a primazia da nossa vida, da nossa existência. A minha agenda, primeiramente, eu preciso começar por Ele e terminar nas outras coisas. Quando eu começo o meu dia ao lado do Senhor, na presença dEle, consequentemente, Ele estará ao meu lado para me abençoar em todos os meus planos e projetos no decorrer do dia. No capítulo 19, do verso 9 ao verso 10, há uma orientação para a nação de Israel. E eles deveriam, no momento da colheita, deixar sob a terra parte do que eles tinham colhido para os pobres, para os necessitados, para as viúvas, para os órfãos. Era a única maneira que Deus tinha para proteger os desfavorecidos. Os olhos do Senhor estão sobre todas as classes que se encontram sobre a face dessa terra. Deus consegue enxergar a necessidade de todas as pessoas. E vendo os pobres daquele período, que eram desfavorecidos, rejeitados, corriam risco de morrer de fome e sofrer com necessidade, Deus estava, nesse momento, pedindo para que aqueles que tivessem um pouco mais de condições deixassem sob o solo parte da colheita, para que os pobres, os humildes, fossem ali, colhessem e não morressem de fome e não passassem privações extremas. Era a única maneira que Deus tinha como acolher e providenciar alimento para aquelas pessoas que estavam passando dificuldades. Levíticos capítulo 19, o verso 11. Deus declaradamente, Ele nos ensina como é que nós devemos viver. Não furtem, não mintam, não enganem,
São declarações que são muito claras para nós. Não há uma necessidade de um intérprete. O que nós precisamos fazer é simplesmente seguir. E era o que Deus estava pedindo para a nação de Israel, que eles deveriam ser obedientes nesses ensinamentos, porque viver dessa forma era viver uma vida de santidade diante do Senhor. Levíticos capítulo 19, verso 26, Deus aqui faz uma proibição às pessoas que vivem de adivinhação, ou buscam adivinhação, ou são agoureiros. É o que aconteceu com Saul um dia. Buscou uma adivinha de Endor, para que ele pudesse saber qual a decisão que ele deveria tomar na vida. Deus repudiou a ação de Saul. E hoje, da mesma forma, Deus repudia como Deus estava orientando a nação de Israel. Não é diferente dos dias em que nós estamos vivendo. Algumas pessoas buscam ler jornais, ouvir o rádio, a sorte, o que ele deve fazer no dia seguinte. São ensinamentos que não são bíblicos, são ensinamentos que não são verdadeiros, são ensinamentos que só fazem iludir aqueles que dão ouvido a esse tipo de prática. Por isso que a palavra de Deus também ela está hoje a repudiar sorte, azar. Somos nós diante do Senhor que escrevemos a nossa história, tomamos as nossas decisões, somos livres para escolhermos o que é bom e o que é ruim para a nossa vida e teremos que arcar com as consequências dos nossos atos. Os pagãos, eles cortavam seus corpos como uma forma de demonstração de honra às suas divindades. Em momentos também fúnebres, eles raspavam a cabeça ou a barba como expressão de sentimento por aquele que tinha morrido. Deus estava proibindo essas práticas entre o povo de Deus, marcar o seu corpo, cortar o seu corpo como uma expressão de fidelidade, de amor aos seus deuses. Deus não queria que a nação de Israel vivesse nessas práticas. Aqueles que tinham nas mãos, como nós vemos no verso 15, a responsabilidade de aplicar a justiça, a letra da lei, ele deveria ser justo, ele deveria ser íntegro. Isto é viver uma vida santa diante do Senhor. Não deveria ser imparcial, pensando em beneficiar alguém, de repente com um coração compadecido por uma classe ou por uma pessoa, ou por alguém que fizesse parte da sua família, ele burlasse a lei para beneficiar alguém. Deus estava dizendo que essas práticas ele estava repudiando. E aqueles que vivessem dessa forma não estavam vivendo uma vida santa diante do Senhor. No verso 18 nós podemos ver que as leis estabelecidas por Deus, elas estão inseridas de amor. Deus queria que ninguém fizesse justiça com as suas próprias mãos, mas que esperassem a justiça provinda das suas próprias mãos, porque Ele é extremamente justo. Que nós deveríamos amar aquelas pessoas que nos magoam, nós deveríamos perdoar aqueles que nos ofendem. Vivendo dessa forma, Deus já estava preparando o seu povo para que quando recebessem a Jesus Cristo, e ele agiria dessa forma, ele seria um modelo para a nação de Israel e para todas as pessoas que viriam depois dele. É um modelo para mim, é um modelo para você. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos viver como sendo o padrão, a palavra de Deus para as nossas vidas. Capítulo 19 do livro de Levíticos, o verso 33, o Senhor orienta a nação de Israel dizendo o seguinte: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não os oprimeis. Muitas vezes um peregrino que saía da sua terra e se deparava com a nação de Israel era visto com os maus olhos. Se imaginava que ele estava espiando a terra para voltar para o seu país, para a sua nação e dizer os pontos fracos da terra. Como é que outras nações poderiam invadir a terra de Israel? E Deus estava dizendo, olha, não olhe com essas formas. Existiam muitas pessoas que fugiam dos seus países porque tinham sido oprimidos. Muitas estavam sofrendo, eram escravos que tinham encontrado a liberdade, a única maneira para livrar-se da escravidão. E Deus estava dizendo para a nação de Israel, vocês precisam abraçar essas pessoas, vocês precisam receber essas pessoas. Veja o olhar divino, o olhar de Deus. Deus queria salvar a todos. Deus queria que essas pessoas pudessem entender o plano da salvação. O objetivo de Deus, ao permitir que a nação de Israel acolhesse essas outras pessoas, era para influenciá-los, era para levá-los a entender da luz, a entender do plano da salvação, conhecer a Jesus Cristo, amar ao Senhor e viver uma nova vida. Meus amigos, nessa manhã, ao concluirmos aqui o capítulo 19 do livro de Levíticos, nós precisamos chegar à seguinte conclusão:
Se nós queremos viver uma vida santa diante do Senhor, nós não podemos criar critérios para dizermos quais são os pecados grandes, quais são os pecados pequenos. Nós precisamos olhar para o pecado e entender que tudo de fato é pecado. E nós precisamos repudiá-lo. É por isso que nós precisamos buscar a Deus a cada manhã. Temos que nos colocá-lo nas suas mãos. Quando Deus olha para um ser humano, Ele olha para a vida de um cristão de uma forma holística. Ele não entende que um cristão é apenas cristão pelo fato de ter a Bíblia nas mãos e fazer os seus momentos de oração. Isso faz parte. Mas Deus espera que de uma forma holística, na alimentação, nos seus relacionamentos, na sua sexualidade, na maneira como ele trata as outras pessoas, nos seus pensamentos, aquilo que ele enxerga, como ele usa as suas redes sociais, tudo isso faz parte da vida do cristão. Isto é viver em santidade. É nos colocarmos nas mãos do Senhor nessa manhã e pedirmos forças para que a cada dia, eu e você, nós possamos viver de acordo com o Senhor almeja que nós possamos viver. É somente buscando a Ele que nós conseguimos encontrar forças para vivermos uma vida vitoriosa. Se nós buscarmos de todo o nosso coração, Ele vai se deixar ser encontrado e nós alcançaremos a vitória. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, nós abrimos o nosso coração, nós queremos viver o Teu ideal. Perdoa as nossas falhas, fica conosco nesse dia, na nossa vida, nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.